Fala pessoal, tudo bem? Gustavo Papete falando aqui. Hoje eu estou trazendo junto com a FPLM um conteúdo diferente. A gente vai entrar não é próxima semana, já na segunda janela de resultados de 2025 das ações listadas na B3. Então vou colocar aqui na tela para a gente conversar um pouquinho. Eu fiz essa planilhinha, tirei lá do site da Investing, né? Aqui, então só fui lá no calendário econômico e em vez de ver na aba que a maioria das pessoas olha todo dia, eu acabei olhando em earnings, né, e aí filtrei por Brasil. E aí quando a gente faz isso, dá para fazer um Ctrl C, Ctrl V e trazer para cá. E aí a gente tem a data estimada. É sempre bom na semana que começa a gente dar uma olhada mais fortemente no dia, né? Eh, Quais são os balanços que estão esperados pro dia. Além dessas colunas que estão aqui, que é o próprio nome da companhia, seguida do ticker que ela opera aqui na B3, a gente tem earnings per share, ou lucro por ação. Aqui é o previsto, então a gente sempre vai ver antes do evento, a gente vai ver aqui zerado, a gente vai ver aqui sem nenhum valor, e na frente a gente vai ver a previsão, ou seja, qual é o consenso dos analistas para aquela empresa, de lucro por ação para aquela empresa. Aqui a gente chama de revenue ou receita, né? Aqui a gente está falando de top line, a gente está falando da primeira linha que aparece na DRE, e do lado a gente vê também a previsão para aquela empresa. Mas, Papete, o que acontece no caso de algumas empresas que têm 0 e 0? Provavelmente não tem consenso, não tem analistas suficientes cobrindo aquele papel e portanto, isso inviabiliza o nascimento de um consenso, né? De uma previsão consensual ali, de uma estimativa média e tal. Então a gente vê que, por exemplo, as empresas que estão zeradas, ou no caso elas não têm cobertura suficiente, ou no caso a própria plataforma não conseguiu adotar um valor ali. A gente vê que em geral são empresas que têm, talvez um capital menor, né, dá para fazer uma inferência em relação ao market cap, ou market capitalization, né, que fica aqui do lado. Mas, enfim, o importante é que a gente tenha esse calendário, conhecido, né, a gente saiba que esse calendário aqui ele existe. Por quê? Quando a gente opera opções, quando a gente vai olhar para esses novos derivativos, né, que a FPLM está trazendo conteúdo educacional de qualidade para vocês, as opções elas refletem o preço das ações. Então, tanto call quanto put, que são as opções de compra e de venda, respectivamente, elas vão refletir a oscilação no preço das ações. A call, né, ela se direciona ao movimento, o preço dela oscila no mesmo sentido do preço do ativo. Então, se o papel vai subir, a ação, né, vai subir, as calls também sobem. A put tem precificação oposta, então a put se valoriza com a desvalorização do ativo, objeto, né, no caso a ação. Mais importante do que essa lógica é entender o seguinte: como o principal trading, né, que a gente pretende apresentar são os trades de volatilidade, são as operações estruturadas de compra ou de venda de volatilidade. A ideia é que a gente acenda um alerta aí na sua cabeça, acenda essa curiosidade na sua cabeça de como se comportam as ações no dia da publicação do resultado. Não necessariamente no dia, porque inclusive aqui no site da Invest você vai ver tem um time que eu não consegui puxar quando eu fiz o Ctrl C, Ctrl V, que ele vai indicar se é antes ou depois do fechamento de mercado. Então o solzinho é antes da abertura do mercado e a luazinha aqui vai representar após o fechamento de mercado. E o mais importante é que você comece a analisar, você comece a olhar se de fato aquela empresa ela vai oscilar, né? Por que que ela vai oscilar? Porque muito provavelmente, quando a gente vem para essa previsão, para esse forecast, a gente vai ver que o resultado ele pode ter ou frustrado muito, ou superado muito a estimativa dos analistas. Isso pode acontecer tanto para earnings quanto para revenue ou para qualquer outra linha da DRE da empresa. O mais importante é que durante o próprio call de resultados, e esse call ele fica disponível para você poder participar, ouvir, assistir o call lá no site GRI da companhia. Você pode entrar lá, então, por exemplo, ah, Uzi Minas espaço RI, né, de relacionamento com investidores. E aí, no dia vai aparecer lá um link, sim, provavelmente em Teams ou em Zoom, para você participar da reunião. E você ir acompanhando, né, a reunião, que aquela empresa faz,
o board, né, os diretores executivos da empresa apresentam os resultados, normalmente é CEO e CFO, eles fazem a apresentação dos resultados. No finalzinho, hã, há uma abertura para as perguntas dos analistas. Normalmente, a maioria das vezes, são analistas de sell side, são analistas que trabalham para corretoras e bancos de investimento, e esses analistas já têm ali na ponta da língua, obviamente que são especialistas na empresa, mas mais importante é que são analistas que já têm, um pool de perguntas que os investidores buy side, né, os analistas de buy side, os gestores, já adiantaram, são temas que são muito conhecidos para aquelas empresas especificamente, e que vão colocar, em algumas vezes, vão colocar, os executivos ali no corner, né, vão colocar eles numa situação mais, de dificuldade de responder e enfim, com relação às previsões que eles têm, para os próximos meses e trimestres da companhia. E isso, da forma como esses executivos respondem, eles podem provocar volatilidade instantânea no mercado. E isso é muito interessante para quem opera opções, porque se eu tenho uma previsão e essa previsão ela é, frustrada ou superestimada e acaba sendo, superada, hã, eu acabo tendo bastante divergência de opiniões na hora de executar. E quando a execução de grandes players, né, ela acaba sendo mais, brigão, ela acaba sendo menos consensual em direção, a gente acaba tendo um aumento significativo na volatilidade e, consequentemente, acaba trazendo mais oportunidades de ganhos não direcionais, ou seja, não importa para qual lado a ação se desloque, né, o preço da ação, ali a cotação da ação desloque, eu vou conseguir capturar um ganho de volatilidade, porque a volatilidade, ela é precificada nas opções e, consequentemente, ela pode ser treinada como sendo o próprio preço da ação, certo? Então, eu fico com esse dever de casa para você que está assistindo a gente. É uma sugestão para acompanhar agora, não precisa ser logo na sua janela operacional, você pode deixar isso como sendo uma anotaçãozinha no canto aí para avaliar. Olha aí o calendário de resultados trimestrais do segundo tri de 2025, veja se a ação daquele dia, a cotação dela vai repercutir, vai ter uma oscilação grande e depois você, né, fecha aí esse dever de casa olhando o que provocou essa oscilação. Será que foi, hã, resultados ruins? Será que foi uma expectativa para frente, né, de resultado ruim? Às vezes pode acontecer do resultado vir muito bom e ser, o topo de resultado da empresa, ou seja, a empresa mais do que alcançou ali sua meta, e isso abre, na verdade, uma janela para que os gestores e os players acabem realizando esse papel. Então, não são, reações binárias, não são reações no sentido se isso, então aquilo. São reações que, óbvio, dependem de interpretação, mas em geral, o que eu já posso, adiantar aqui para ajudar vocês nesse dever de casa, é que durante a temporada de balanços, durante essa temporada de resultados, a gente vai ter bastante volatilidade individualmente em cada papel, e dependendo do papel, se for um dos bancos grandes, se for Vale ou Petro, a gente pode ter até, uma reverberação no índice, né, a gente pode até ver o índice, para os papéis que são mais pesados acabar absorvendo um pouco dessa volatilidade para si. Beleza, pessoal? Então essa foi a minha provocação de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha com os colegas aqui e deixa pra gente um comentário qual empresa que você vai avaliar aí durante essa janela de resultados. Um abraço, valeu.